Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 177. Título: Opiniões convencionais. A multidão respondeu: Tens demônio? Quem procura matar-te? João 7:20. Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires característicos do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te às ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo do Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje nós daremos início, na realidade, ao estudo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Os nossos itens de hoje estão no item Poder da Fé. Vamos abordar os itens de 1 a 5. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançou-se-lhe de joelhos a seus pés, e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram:
por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa mensagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Começamos então, a abordar a explicação de Kardec em cima dessa mensagem do Evangelho de Mateus. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Então, quando a gente escuta, Jesus falando, que a fé, se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, diríamos a essa montanha, transporta daí para ali, ele está querendo falar da nossa fé, da nossa resistência moral. Na realidade, a montanha que nós devemos locomover de um lado a outro na nossa vida são as nossas dificuldades materiais, as nossas dificuldades morais, de entendimento, de relacionamento na nossa vida. Então, Jesus nos traz uma visão muito mais ampla em relação à necessidade de termos fé. E ele continua aqui, Kardec, com as orientações dos espíritos, que o maior problema, em relação a esse fortalecimento da nossa fé, ele chama aqui de os preconceitos da rotina, que seriam o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas, que são, na realidade, essas montanhas que dificultam muitas vezes a nossa caminhada, o nosso crescimento moral, porque são as dificuldades que se encontram no nosso dia a dia para nos evoluirmos, para crescermos, para compreendermos mais essa vivência espiritual. Então, quando eu entendo que eu tenho que trabalhar para tirar de dentro de mim o egoísmo, o orgulho, o preconceito, o apego material, eu estou tentando efetivamente visualizar essas minhas falhas morais como as montanhas que eu vou mover com a minha fé, com o meu entendimento, com a minha moralização. E ele coloca aqui que a fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem com que cada um de nós passemos, vençamos esses obstáculos, que muitas vezes são pequenas coisas, mas que, para nossa ainda imperfeição moral, se tornam grandes obstáculos. Então, exercitando, estudando, praticando, tentando fortalecer a nossa fé, transformando a nossa fé numa fé robusta, com estrutura, resistência, teremos perseverança e energia para vencer esses obstáculos,
para passar por cima dessas dificuldades. Mas quando a gente não alimenta a nossa fé, a nossa confiança e passamos a ter o que ele chama aqui de uma fé vacilante, né? Os nossos problemas, os nossos adversários esses que podem ser materiais ou dificuldades mesmo morais, espirituais, emocionais, abalam esse nosso embate, né? Dificultam o nosso caminhar em direção a vencer as dificuldades. Então, quando eu duvido, quando eu não acredito, quando eu tenho aquela fé que será que é mesmo? Será que eu vou conseguir? Que é realmente vacilante, eu não consigo, por conta da minha hesitação, por conta da minha incerteza, deslocar essa montanha de problema que se encontra diante de mim, que se encontra na minha vida. Ou seja, né? A fé é a confiança que nós temos na realização de um determinado objetivo. Nós temos certeza que vamos atingir a solução de um problema, que vamos superar a dificuldade, que vamos, com compreensão, né, administrar o problema com um resultado positivo. Então, a fé robusta, ela me dá confiança, não me deixa fraquejar, não me deixa duvidar da providência divina. A fé me dá certeza de que eu não estou sozinho diante dos meus problemas, diante da situação que se apresente naquele momento na minha vida, na vida dos meus entes queridos, enfim, né? Então, o fortalecimento dessa fé, a confiança de que nós vamos superar, de que eu vou superar o problema, me fortalece, me dá energia para continuar, não me deixa deprimir, não me deixa desistir da minha vida, não me deixa ficar me lamentando pelos cantos, me dá o que ele diz aqui no item 3, uma espécie de lucidez que permite clarear o meu pensamento, que permite me guiar numa solução de forma segura. Agora, se eu não confio, se eu duvido, a tendência é que eu não tenha força, que eu pare para me lamentar, que eu tenha medo, que eu tenha resistência e muitas vezes reaja de forma agressiva, de forma violenta, porque eu ainda não tenho aquela certeza absoluta de que vou solucionar determinada dificuldade. E é necessário que a gente exercite e fortaleça a nossa fé, né? Estudando, nos evangelizando, nos percebendo enquanto seres numa caminhada de evolução que tenho que melhorar em determinados pontos, ou seja, que enquanto eu tiver apego a determinadas coisas, enquanto eu for preconceituoso, enquanto eu for impaciente, enquanto eu for intolerante, eu tenderei a reagir mal e a duvidar e não ter ao meu lado uma fé que me fortaleça. É necessário que a gente busque, né, nos burilando, descobrindo as nossas dificuldades,
buscando caminhos para solucionar características que nós sabemos que nos tornam ainda seres imperfeitos, impacientes, né? Com as nossas imperfeições, que a gente sabe quais são, né? E aí entram os males da humanidade, como a gente já estudou em outros momentos aqui no Evangelho, em outras obras da doutrina, né? Tudo aquilo que vem sendo trazido dentro de nós pelo orgulho, pelo egoísmo, nos faz com que nós, tentando identificar essas nossas falhas, essas nossas dificuldades, nós fortaleçamos a nossa fé. Então, eu preciso, para ter fé também, entender e acreditar na providência divina. Entender e acreditar que nós somos espíritos eternos, que fomos criados por um Deus infinitamente justo e bom, que estará sempre ao nosso lado, sempre que nós nos colocarmos numa posição de humildade, de simplicidade, para aceitar humildemente o que vier até nós. Desta maneira, a gente consegue ter, né, uma confiança maior. E aí, como ele diz aqui, desenvolver a fé sincera e verdadeira. Porque a fé sincera e verdadeira me dá essa perseverança, essa certeza de que tudo será resolvido, que eu vou conseguir ultrapassar a dificuldade, superar o meu problema. E neste momento eu passo a desenvolver em mim a calma. Então, a fé sincera, a fé verdadeira, ela sempre nos acalma. Ela traz um consolo e um conforto que nos leva a ter paciência para esperar o momento de solução, de remoção dessa montanha, né? Utilizando a nossa inteligência, utilizando a nossa compreensão, porque a gente tendo calma, a gente vai conseguir pensar melhor, a gente vai conseguir decidir melhor, a gente vai conseguir entrar em contato com a espiritualidade de uma forma mais tranquila, pronto a receber as intuições que a espiritualidade nos quiser mandar, né? Preparados também para estarmos abertos, né, a entendermos o motivo das situações pelas quais estamos passando e evitando que a gente reaja com agressão, com violência, porque a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, todas as vezes em que a gente age violentamente, a gente está demonstrando fraqueza. E não força, e não coragem, muito pelo contrário. Aquele que entende e aceita, espera, aguarda, confia. E ele continua aqui no item 4. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Então,
aquele que tem a fé verdadeira é humilde. Consegue perceber que nós não somos nada sem Deus, que tudo passa pela vontade do nosso Pai maior, que tudo que acontece nas nossas vidas tem um objetivo. Não cai um fio do nosso cabelo que não seja permitido por Deus. Se eu consigo ter essa visão, eu consigo entender que eu não estou desamparado. Que sempre que eu lembrar e pedir ajuda, eu terei os bons espíritos ao meu lado, que são mensageiros desse nosso Pai Maior. Agora, quando eu sou presunçoso, orgulhoso, eu, nessa posição de orgulho, me vejo como um ser que tudo resolve, tudo pode, tudo sabe. Sendo assim, eu fico com todo o encargo da solução do problema, porque eu acho que eu sou todo-poderoso. E aí acabo, afastando ou dificultando ou não aceitando a ajuda do alto. Então, a presunção, como diz aqui, é menos fé do que orgulho. Então, a presunção é mais orgulho do que fé. Então, acredito em mim mesmo. A maioria das vezes é porque eu sou orgulhoso, acho que eu sou o que sabe mais, o que sabe tudo. E para eu visualizar Deus como Pai, eu tenho que me perceber como uma criatura, que foi criado por algo muito maior, que tem um controle de tudo. Então, eu preciso ser humilde, eu preciso me colocar numa posição, de simplicidade, de aceitação, compreendendo que se eu quiser, se eu lembrar, se eu pedir, a espiritualidade vai estar do meu lado. Não quer dizer também que no momento em que eu me percebo como criatura divina e peço ajuda para o alto, ou que eu deva ficar só esperando a espiritualidade resolver os meus problemas. Não, como a gente já falou lá em cima, a fé robusta me dá perseverança e energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Então não é ficar paradinho esperando Deus vai resolver. Não. É mobilizar, é ter a confiança, fazer o que puder para solucionar o problema, confiando que não está sozinho. Então, tendo paciência, mas eu estou com um problema relacionado à minha saúde, eu vou procurar o meu atendimento, eu vou tomar o meu remédio, confiante que vai dar tudo certo e que eu vou passar pelo meu problema. E isso serve para qualquer outro tipo de obstáculo e de dificuldade. Então, eu preciso me mobilizar. E muitas vezes, essa mobilização, essa confiança, me leva, sim, à solução total do problema, da dificuldade. Muitas vezes, aí entra aqui o nosso último item, que vem falando do poder da fé, quando ela é utilizada na ação magnética de socorro ao outro. Então, se eu tenho fé que eu vou irradiar para meu ente querido, seja ele encarnado ou desencarnado, um fluido que vai beneficiar aquele meu ente querido, e orar com fervor e tiver a certeza de que aquele meu desejo, aquele meu pensamento vai chegar até aquele meu ente querido com fé, usando da minha prece, da minha concentração, da minha oração,
essa mobilização fluídica vai chegar ao objetivo, vai chegar até o meu ente querido. Quanto mais confiança e mais fé a gente tem, mais aquele pensamento, aquele desejo chega a quem é o objetivo do nosso sentimento, do nosso pedido. Então, o poder da fé, né, está diretamente relacionado nessa ação. Eu, pensando com fervor, e aí a gente junta esse poder da fé com o poder da prece, né? Com o nosso pensamento, conseguimos modificar muitas vezes a qualidade do fluido que vai chegar até o outro, que está sendo o alvo da nossa preocupação, do nosso desejo. E essa manipulação, esse fluido, esse pensamento que vai chegar ao outro, vai chegar com força, será que a gente pode usar essa palavra, né? Com um poder, com um grande poder fluídico, que pode aliviar a dor, que pode acalmar o outro, que pode curar. Então, fenômenos de cura à distância ou próxima estão muitas vezes relacionados com o poder da fé que a criatura tem num passe, na prece, como no caso da abertura aqui do nosso estudo, com a passagem de Jesus, né? Então, o filho do homem, né, lunático, não foi curado pelos discípulos pela falta de fé dos discípulos, enquanto Jesus conseguiu efetivamente expulsar o demônio, afastar o demônio. Então, que nós possamos ter, né, exercitar esse nosso poder da nossa fé, estudando, nos evangelizando, lembrando que a prece é uma ferramenta útil para podermos entender os obstáculos pelos quais nós passamos e utilizar, né, dessa possibilidade de comunicação com a espiritualidade, com os nossos amigos espirituais, anjos guardiões, Jesus, Deus, no auxílio para essa nossa caminhada. Que Jesus permaneça conosco.